Galera, vamos falar sobre a União Europeia, sem frescura, hein? Bora lá! Então, a Segunda Guerra Mundial vai acabar, vai deixar aí a Europa bastante destruída e dessa forma eles vão precisar dar um jeito de se organizar. E todo mundo se pergunta como eles se organizaram, né? Porque hoje um monte de gente quer ir para a Europa e etc. E se pergunta como é que eles chegaram naquela organização. Bom, galera, foi o seguinte: em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria e os aliados dos Estados Unidos, no caso alguns europeus, né, principalmente os ocidentais, que abraçaram as ideias capitalistas dos Estados Unidos, tiveram aí ajuda através do Plano Marshall, ok? E os primeiros blocos começam a surgir em 1947. O primeiro deles foi o Benelux, a união de três países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, vai dar a ideia aí da criação desse bloco, ok? Bom, esse bloco, em 1948, o Benelux vai criar uma organização chamada OEC. Essa OEC vai organizar aí os fundos angariados através do Plano Marshall, né? Vão dar destino aí, uma forma bastante organizada, a forma de gastar esse dinheiro, ok? Bom, em 1951, eles vão fazer o Tratado de Paris, e esse Tratado de Paris vai agregar a esse bloco Benelux mais três países: a França, a Itália e a Alemanha. Vejam que eles deixaram de lado aí as suas picuinhas, vamos dizer assim, pois eles eram inimigos na Segunda Guerra Mundial. E eles vão criar juntos a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a finalidade da reestruturação das suas indústrias de base, porque todo mundo sabe que um país que não produz tem que importar tudo de fora, e isso não é muito bom para a economia. E a Europa, né, como era o centro das atenções industriais, precisava voltar a produzir, beleza? Então essa seca vai dar condições para a Europa se organizar. Bom, em 1957 vai surgir aí o Tratado de Roma, e nesse Tratado de Roma eles vão trocar o nome. O bloco não vai mais se chamar Benelux e se chamará então Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, beleza? Esse tratado pode ser considerado o principal tratado responsável pelo surgimento daquilo que viria a ser a União Europeia, beleza? Isso porque, devido a vários fatos terem sido discutidos ali, mas ainda não se chegou a concluir todas as ideias que nasceram desse tratado, ok? Bom, em 1973 entram para o bloco Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Olho nesse Reino Unido aí, esse cara aí é meio sinistro, ok? 1980, Portugal, Espanha e Grécia vão entrar para o bloco. Com uma curiosidade, só foram aceitos depois que acabaram com as ditaduras, né? Porque uma das bases aí da União Europeia era a democracia, galera. Então não se aceitava nenhum país com sistema ditatorial lá no bloco, beleza? Bom, então com o fim da União Soviética em 1991, a chance de ampliar o bloco ela era bastante nítida, né? Já que vários países aí ficariam agora, digamos assim, sem nenhuma parceria, já que a União Soviética chegou ao fim. Bom, e dessa forma o bloco ele via a necessidade de ampliar aí o seu mercado e enfrentar aí a nova ordem mundial, já que os Estados Unidos agora reinava economicamente, ok? E militarmente também, né, galera? Bom, em 1992, pelo Tratado de Maastricht, na Holanda, vai ocorrer aí a mudança do nome. Agora, em Mercado Comum Europeu, né, eles vão se chamar União Europeia, ou seja, nasce a União Europeia de fato e verdade, assim como nós conhecemos, ok? Bom, esse tratado ele vai criar aí a livre circulação de bens, de pessoas e de mercadorias, serviços, capitais, ok? Em 1955, mais três países vão entrar para o bloco. Vai entrar aí a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Em 1977, através do Tratado de Amsterdã, a União Europeia vai criar o passaporte único, a moeda única
e vai criar também aí a zona do euro, porque alguns países não vão utilizar essa moeda única, né? Esse euro, moeda única, não é bem única assim, né? Porque alguns países não vão utilizar. Reino Unido é um deles, por isso que eu falei atento com ele. Suécia é outro, né? A Dinamarca é outro país que não utiliza, e esses três aí, eles foram aceitos na União Europeia, né? Os primeiros em 73, os últimos agora, né, em 95, mas repare só que lá em 59 eles criaram um bloco chamado AELC, a associação, eles criaram um bloco, né, um bloco chamado AELC, que no caso era a Área de Livre Comércio Europeu, ou seja, eles só queriam o comércio, não queriam integração, não queriam moeda única, não queriam passaporte único e nem nada, só estavam interessados em comércio. E aí por isso eles não apoiaram, né? Entraram para o bloco União Europeia, mas não adotaram o euro, porque eles são países que se rebelaram lá atrás, bem lá atrás mesmo, em 59 eles criaram um segundo bloco. Mas esse bloco veio a naufragar, não deu certa ideia, e aí eles tiveram que entrar para a União Europeia. Tiveram, entre aspas, né, aceitaram, entraram, mas assim, com essas restrições. Haja vista que um dos países do Reino Unido acaba de sair, né? Recentemente a União Europeia perdeu aí recentemente a União Europeia perdeu aí a Inglaterra. Ela não pertence mais ao bloco. Pediu para sair, né, galera? Bom, beleza. Em 2001, o Tratado de Nice, né, vai entrar para o bloco. Nesse tratado, todos os países que pertenciam à União Soviética, né, e dessa forma o bloco vai aumentar e realmente vai se tornar aí um bloco bem gigante, ok? Repare que a União Soviética deixa de existir em 91 e somente 10 anos depois é que seus ex-integrantes, né, os seus países na época que compunham essa União Soviética vão fazer parte da União Europeia. E por que tanto tempo, galera? Porque esses países, eles estavam lá atrás, né, bem lá atrás, eles estavam sob influência socialista. E como a União Europeia é um bloco que nasceu da ideia capitalista, ainda patrocinada por dinheiro dos Estados Unidos, então demorou aí cerca de 10 anos após o fim da União Soviética, até esses países aí acertarem mesmo, chegarem numa negociação com o bloco da União Europeia para poder serem aceitos, porque não é da noite para o dia que essas coisas acontecem, ok? Eram ideologias bastante rígidas, bastante firmes, ok? Então levou-se 10 anos para que eles conseguissem aí passar por cima de tantas divergências, ok? Bom, em 2007, esse bloco, ele vai aumentar ainda mais, ou seja, vai entrar a Bulgária e a Romênia, ok? Bom, a União Europeia é o bloco mais evoluído na questão de integração, galera. Isso porque, apesar de tudo, né, elas têm bastante coisa para ser conquistada ainda, mas é um bloco que conseguiu a livre circulação de pessoas, de bens, de mercadoria, de capitais, conseguiu o passaporte único, conseguiu a moeda única, enfim, não é apenas aí uma área de livre comércio, assim como queria alguns países, beleza? Mas ainda falta, tem passos a serem conquistados. Por exemplo, eles não têm aí uma política militar, como no passado tinha a União Soviética com o Pacto de Varsóvia e como tinha os Estados Unidos, né, com a OTAN, que vigora até hoje, a OTAN, né? A União Europeia não tem. E eles buscam, né, isso aí é uma das bases a ser conquistada, que foi criada lá no Tratado de Roma em 57. E eles buscam, estão no encalço disso, beleza? Outras reuniões ainda virão e no futuro veremos se esse bloco vai ou não vai conquistar essa, digamos, essa meta, beleza? Bom, para essa videoaula, pessoal, era isso aí que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham curtido a aula e se gostaram dessa videoaula, deem seu like,
Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aí, comentários construtivos caso vocês não tenham gostado. Façam as críticas de vocês, mas de uma maneira inteligente, e vamos aí contribuir para a produção de conhecimento, beleza? Bom, da minha parte é só e tchau, fui!